O lobisomem na pescaria. Meu nome é Paulo. Não vou dizer onde ocorreu este fato, e por motivos óbvios vou alterar o nome dos meus amigos, mas posso afirmar a vocês que o que vou contar é verdadeiro. O relato se passa lá pelos anos de 1990. Cláudio, o mais velho de nós, já trabalhava vendendo verduras numa feira na cidade, e lá conheceu um senhor que ofereceu que a gente fosse pescar no seu sítio, que ele tinha comprado há pouco tempo. Ele falou para meu amigo, que também gostava de pescar, mas não tinha tido tempo de ir até o açude que ficava nos fundos da sua propriedade, próximo a uma mata. Então Cláudio nos convidou e fomos. Era uma sexta-feira. Chegamos no fim do dia. Queríamos passar a noite por lá. Chegando lá, o seu Adão, o dono do sítio, veio nos receber animadamente, mas disse que infelizmente não poderia ficar conosco, pois estava meio resfriado e o melhor remédio para isso era uma boa noite de cama. Na hora até gostamos, afinal, ele não era nosso amigo e nem o conhecíamos direito, e só nós três seria aquela farra de gurizada pescando, tomando um vinho e rindo ao redor de uma fogueira. Ele nos explicou como chegar até o açude, e lá fomos nós. Tudo corria bem, já tínhamos pescado algumas traíras e algumas carpas. O açude era bom de pesca. Deixamos as linhas na água e conversamos e comíamos peixes que assávamos na fogueira, que estava alta e com muita lenha. Até parecia fogueira de arraial de São João, pois a noite era de lua cheia, mas o lugar era escuro. Mesmo assim estávamos bem felizes, contando mentiras um para o outro, histórias repetidas que conhecíamos de trás para frente, mas íamos de qualquer forma. Foi quando eu ouvi um rosnar vindo pela direita de onde estávamos. Era um pomar bem fechado que tinha por ali. Chamei a atenção de Cláudio e João. Pedi silêncio. Paramos de rir e ouvimos som de galhos secos quebrando de forma pesada e lenta. Dava para notar que era um bicho grande. Algo estava nos espreitando nas sombras. Estranhamos aquilo e eu gritei: "Quem tá aí?" Não tive resposta, mas notamos que o bicho parou. Ficou um silêncio estranho, toda a mata estava quieta, e do nada ouvimos um uivo, muito alto e forte. Com certeza era um lobo, mas não existem lobos na nossa região. Só tinha ouvido algo parecido com aquele som em filmes de lobisomem. Nos juntamos grudados na fogueira e começamos a falar baixinho. "O que é isso, Pai do Céu? Só pode ser uma assombração." Tremíamos. Foi que notamos que a coisa estava chegando mais próximo de nós. Já dava para ver o vulto escuro se movendo entre as árvores. E novamente um uivo alto. Agora parecia mais um urro, um grito para nos assustar. E ele conseguiu. Chegamos a nos abaixar, como se isso adiantasse. Então o monstro saiu de trás das moitas e das árvores. Foi a nossa vez de gritar. Hoje a cena é até engraçada de lembrar. Nós abraçamos e ficamos pulando de medo, os três apavorados. O bicho era enorme, pelos escuros, braços muito longos, e a parte mais apavorante eram as pernas. Pareciam quebradas, com os joelhos para trás, e curtas também. E o pior, o ser estava caminhando sobre duas pernas, e não de quatro como deveria ser. Parecia um orangotango, mas não era. A gente sabia que era um lobisomem e que ele iria nos matar ali mesmo. Nenhum de nós tinha armas, apenas pequenas facas de pesca. Aqueles olhos amarelos pareciam dois faróis a nos fitar. Vinha rosnando cada vez mais alto e mais próximo de nós. E ele se abaixou, agora caminhava como uma onça, pronta para dar o bote. Nós estávamos sem reação. Eu rezava, Cláudio chorava e João era o que parecia menos assustado, mas ele também tremia. Então ele falou: "Quando eu gritar pula, vocês pulam." Não entendi, só consenti com a cabeça, mas sem olhar para ele, pois não conseguia tirar os olhos daquele horror peludo que estava a menos de 2 metros de nós. Dava para sentir o cheiro podre vindo dele. O bicho sentou e uivou alto, se encolheu. Notamos que ele daria um bote fatal, e ele deu. João berrou: "Pula agora!" e nos empurrou. Caímos os três no açude. Ouvi um berro de dor. Virei para a margem e vi a besta fera tentando sair de cima da fogueira.
O bicho havia dado um bote errado. Conseguimos sair a tempo e ele acabou caindo em cima da fogueira. Olhei para os lados e vi que meus amigos estavam ali e bem. Todos olhavam para o bicho que tentava rolar na grama para apagar o fogo que o queimava. Dava para sentir o cheiro de pelo queimando, mas era a época de estiagem e tudo estava seco. Quanto mais ele rolava, mais ele se queimava. Chegava a deixar rastros de fogo na relva seca. Ele se levantou e urrava de raiva e dor, e saiu em disparada para o lado em que veio. Para nossa sorte, ele não era inteligente, a ponto de saber que poderia apagar o fogo na água do açude. Ficamos ali na água mais uma hora, quando vimos ao longe um clarão, como se algo pegasse fogo alto. Tomamos coragem e saímos do açude. Conversamos baixinho sobre o que fazer. A fogueira já estava em brasas. Resolvemos voltar para o sítio, afinal não tinha como nos protegermos ali sem o fogo. Fomos quase que abaixados, pé sobre pé em silêncio. Apenas fazíamos sinais e parávamos a cada som diferente que ouvíamos. Quando estávamos quase chegando, conseguimos ver que a casa do sítio estava pegando fogo. Era daí o clarão que tínhamos visto lá do açude. Como nós demoramos para chegar até ali, quando vimos a casa já estava toda destruída pelas chamas. Gritamos pelo seu Adão, mas nada dele responder. Então resolvemos sair dali, não tinha o que fazer. Paramos no orelhão e avisamos os bombeiros, e fomos cada um para sua casa. No outro dia ficamos sabendo que os bombeiros fizeram um rescaldo na casa, incendiada, e só acharam um corpo por lá, que estavam fazendo exames, mas tudo indicava que era o seu Adão, o proprietário da casa, pois ele morava sozinho e não tinha família por ali. Dias depois foi confirmado que foi o dono do sítio a vítima. Continuamos amigos, ficamos mais unidos ainda, somos compadres e seguidamente falamos sobre o ocorrido, mas apenas entre nós. Não contamos para ninguém até hoje, nem as nossas esposas. Na verdade, elas até sabem, mas acham que foi uma brincadeira, uma história nossa baseada na nossa trajetória da casa incendiada. Falamos e falamos sobre aquilo. Até hoje não conseguimos chegar a um consenso se aquele demônio correu até a casa do seu Adão e de alguma forma fez com que o fogo pegasse nela, ou se o próprio seu Adão era o lobisomem. Vamos morrer sem saber essa resposta, mas uma coisa é certa, nunca mais vimos ou ouvimos relatos daquela fera na região, graças a Deus, mas mesmo assim, nunca mais fomos pescar. Uma boa noite a todos, obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.